importância dos óleos minerais naftênicos nas propriedades medidas pela etiqueta de eficiência energética para pneus novos. Bom dia a todos. Quero agradecer a Celcom Editora pela oportunidade em nome da Ninas, de estarmos aqui fazendo essa apresentação. E, na verdade, eu queria começar essa apresentação tomando como gancho a apresentação do Dr. Osiris Silva ontem, que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes brasileiros de todos os tempos, e falando sobre diferenciação, não é? Para vocês, ou seja, começando, queria interagir com a plateia e perguntar para vocês o que vocês, que vem à mente de vocês quando vocês ouvem, quando vocês falam da Suécia, ou seja, quais são pessoas importantes, fatos importantes a respeito da Suécia que vem à mente de vocês? Qualquer um, pode ser o frio, alguém, sei lá, o grupo ABBA, quem é que é da década de 80, que ouviu ABBA? Quem lembra do Bjorn Borg, do tenista? Ou seja, para alguns, por exemplo, a rainha Silvia da Suécia é brasileira, não é? Então são alguns fatos, ou seja, características marcantes, né? Até mesmo alguns estereótipos, né, de um país. Mas, na verdade, o que é interessante, né, ou seja, um dos fatos marcantes da Suécia é que hoje os escritores suecos são renomados na produção de livros, né, com histórias policiais. A Suécia, né, ou seja, produtora de livros de histórias policiais. A Suécia tem uma, né, taxa de criminalidade 5 vezes menor do que a dos Estados Unidos, 20 vezes menor do que a do Brasil. E mesmo assim, por quê? Ou seja, por que um país como esse, né, ou seja, tem escritores renomados ou seja, de livros com histórias policiais? Será que algum de vocês viu o filme, passou há pouco nos cinemas brasileiros, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, com Daniel Craig? Ele, ou seja, tinha lá vários sobrenomes suecos, Eriksson, Magnusson. Na verdade, aquela é uma da trilogia Millennium, né, que é escrita por um escritor sueco e que, né, ou seja, é renomado aí por histórias policiais. Eu falo isso porque teve recentemente um artigo numa revista inglesa que falava, ou seja, comparava isso. Como é, ou seja, diferente, né, ou seja, o mundo globalizado, né? E nos reserva surpresas, ou seja, um país como a Suécia, que tem uma taxa de criminalidade muito baixa, é reconhecida mundialmente pela publicação de livros com histórias policiais. E, por seu turno, o Brasil, né, ou seja, o país do samba, o país do carnaval, o país das praias maravilhosas, né, tem hoje uma das maiores indústrias aeronáuticas do mundo, que é justamente a Embraer, né, ou seja, fazendo um paralelo entre coisas surpreendentes de dois países. Porque, ou seja, eu peguei esse gancho para falar sobre a história dos óleos minerais naftênicos na indústria de pneus. Primeiro, para falar um pouco sobre a Ninas. A Ninas, uma empresa sueca, ela teve que se reinventar ao longo do tempo. A Ninas nasceu há mais de 80 anos e, no seu início, ela foi fundada para a fabricação e comercialização de combustíveis. Só que acontece, a Ninas tem uma refinaria, de certa forma, pequena para os padrões do mercado de combustível na Suécia, no mundo, ou seja. Tem uma refinaria na Suécia, que fica na cidade de Nynäshamn, mas é uma refinaria muito pequena. E, na década de 80, ela resolveu se reinventar. Ou seja, passou a produção de óleos especiais e asfalto. É uma empresa sueca que compra principalmente petróleo da Venezuela, que é uma das maiores reservas mundiais de petróleo pesado naftênico, não é? E nós concorremos com quem? Com grandes petroleiras, sim, como Petrobras, como Shell, como Exxon e outras. E
também com empresas especializadas dos Estados Unidos, ou seja, empresas que, devido à característica do tipo de petróleo que ali é disponível, também fabricam óleos naftênicos e asfalto. Né? Importante ressaltar que ainda que nós utilizemos como matéria-prima um produto de origem fóssil, nós temos uma atividade sustentável. Por quê? Porque nós não queimamos o material que nós produzimos, ou seja, ele não é utilizado para queima. E ontem teve aqui um representante da indústria de re-refino, o Tiago da Luarte, né, que demonstra esse compromisso sustentável com a indústria que nós temos. Nossos produtos são utilizados para fins de isolação, solubilização, adesão e proteção. Além disso, nós temos um negócio hoje global. São 3 refinarias, uma na Suécia, uma nos Estados Unidos e uma na ilha de Curaçao. Uma quarta foi recentemente adquirida na Alemanha, da Shell. E nós temos mais de 30 escritórios ao redor do mundo, também com mais de 30 terminais, justamente dedicados a atender os nossos clientes ao redor do globo. Qual é, na verdade, a visão da nossa empresa? Ou seja, nós temos um pessoal dedicado, um pessoal conhecedor das suas atividades, comprometidos com a divulgação e a criação de aplicações novas especializadas no mercado de óleos minerais e asfaltos e, claro, comprometidos com criação de valor da nossa empresa. Bom, falando sobre o negócio de óleos para compostos de pneus, a indústria de pneus tem um desafio muito grande. Desde a década do começo do século passado, os óleos, os extratos aromáticos, eles sempre foram os principais plastificantes utilizados na produção de compostos para pneu. Isso foi modificado agora no ano de 2010, mas antes disso, a Ninas já foi uma empresa inovadora, porque ela foi a primeira empresa a vender um óleo naftênico de baixa viscosidade para a produção de um composto de pneu, para uma aplicação de nicho, é lógico, mas foi a primeira empresa que vendeu, naquela época, para uma empresa chamada Nokian Tires, para a produção de compostos para pneus. E aí veio o grande ano, foi realmente a grande mudança na indústria de pneus. 2010, através de uma diretiva que foi publicada em 2005, a indústria de pneus se viu obrigada a alterar, a modificar o tradicional plastificante que era utilizado, o extrato aromático, um produto que tinha derivados carcinogênicos, que eram os hidrocarbonetos poliaromáticos. A indústria se viu obrigada a migrar totalmente da produção de pneus com óleos plastificantes de alto conteúdos de poliaromáticos para outros óleos amigáveis ao meio ambiente. Bom, existem alguns requerimentos que aqui talvez não vale a pena detalhar, mas a diretiva estipula alguns limites para que esses novos óleos que são vendidos no mercado de pneus cumpram para serem consumidos pela indústria de pneus. Bom, e quais são, na verdade, esses óleos? A diretiva de 2010, que entrou em vigor a partir de 2010 e posteriormente foi incorporada pelo REACH, ela bane a utilização dos extratos aromáticos, não é? Mas tem como alternativa os óleos naftênicos pesados, que são os óleos produzidos pela Ninas, e o óleo negro naftênico, e óleos principalmente derivados de um processo chamado Grupo 1, ou seja, são as refinarias que produzem tipicamente os óleos minerais parafínicos do Grupo 1. Bom, só mostrando aqui para vocês
uma tabela do Instituto Internacional de Produtores de Polímeros Sintéticos, que mostra, ou seja, guia os fabricantes de polímeros na produção dos SBRs em emulsão para a indústria de pneus. Ou seja, antigamente a gente tinha o SBR estendido com extrato aromático, código 1712 ou 1721. Agora, todas essas opções estão disponíveis à indústria para a produção dos seus compostos de pneus já estendidos com óleos ambientalmente corretos. Eu falei sobre a refinaria do Grupo 1, que é um tipo de refinaria bastante complexo, de tecnologia antiga e que produz tanto extrato aromático quanto as alternativas que têm baixos teores de hidrocarbonetos poliaromáticos, que são o extrato aromático destilado e tratado, o solvente leve de extração, o extrato aromático residual e o extrato aromático residual tratado. Ao cargo ou como comparação, as refinarias que a Ninas opera são refinarias com tecnologia muito mais segura, utilizando o processo de hidrotratamento, que até foi o processo discutido ontem durante a apresentação do Tiago da Luarte. É um processo muito mais seguro e com uma tecnologia muito mais avançada. Bom, por causa disso, por nós utilizarmos uma tecnologia muito mais avançada, ou seja, nós atendemos de forma muito mais folgada, muito mais tranquila às limitações impostas pelo REACH. Ou seja, para uma soma total dos 8 hidrocarbonetos poliaromáticos de 10 ppm, a quantidade desses HPAs no nosso produto é de 2, enquanto que da concorrência chega a ser até 3 vezes maior. A mesma coisa vale para o BAP. Bom, como é que isso impactou a atividade da indústria de pneus ao redor do mundo? A Europa, onde essa diretiva entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2010, já fez toda a substituição do extrato aromático por óleos ambientalmente corretos. Nos Estados Unidos, que é um mercado historicamente dedicado ao consumo de óleos minerais naftênicos, isso, de certa forma, já tinha sido feito há muito tempo, mas por uma questão de disponibilidade. Na Rússia, a substituição vai ser obrigatória a partir de 2016. Na Ásia, ou seja, principalmente os compostos utilizados ou os pneus utilizados para exportação já são fabricados com óleos de baixos teores de HPAs. E aqui na América do Sul, principalmente sendo liderado pelo Brasil, os óleos de baixos teores de hidrocarbonetos poliaromáticos estão sendo bastante difundidos e utilizados tanto pela indústria, tanto pelas subsidiárias de empresas multinacionais, quanto pelos fabricantes locais. E aí, a indústria de pneus agora tem um novo desafio, na verdade, que é a etiqueta de eficiência energética. Essa etiqueta de eficiência energética, ela é uma etiqueta que vai aproximar o mercado de pneus ou o consumo de pneus dos consumidores. Essa etiquetagem ela entra em vigor na Europa a partir de novembro de 2012, enquanto que nos países do Oriente, o Japão adotou-a. Na verdade, a informação ali está parcialmente correta, foi uma etiquetagem voluntária que entrou em vigor a partir de 2010, a mesma coisa válida para a Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, apenas a Califórnia, o estado da Califórnia, adotou essa etiquetagem de forma parcial a partir do ano 2010 e está sendo discutido para implantação em todo o país ainda em ano futuro. No Brasil, o que está acontecendo? Existe uma discussão do Inmetro com agentes interessados, né, a respeito da etiqueta de eficiência energética. Bom, acho que muitos de vocês devem conhecer. Essa é uma etiqueta já bastante familiar para nós, nos aparelhos da linha branca, nos eletrodomésticos e tudo mais. Né? E a legislação brasileira deve entrar em vigor a partir de 2016. O que ela mostra ao consumidor? Um
uma medida chamada de resistência ao rolamento, que se traduz no consumo de combustível, aderência em piso molhado, que aderência em piso molhado, no caso chama, é uma medida que chama wet grip, né? E o ruído, ou seja, o barulho emitido pela rodagem desse pneu. Como eu disse, isso foi uma adoção, uma etiqueta que vale, ou seja, para parâmetros que a gente vai implantar não só no Brasil, mas estão sendo implantados em vários outros países. O Brasil decidiu seguir a orientação europeia e fazer a medida de resistência ao rolamento, que se traduz em economia de combustível, aderência em piso molhado, que é segurança na dirigibilidade, não é? E a emissão de ruído, que, claro, isso daí tem vários outros fatores e não somente o tipo de composto que é utilizado na fabricação do seu pneu. Bom, como conseguir melhor classificação, ou seja, sair de uma classificação menor para uma classificação maior quando você fabrica um composto de pneu? Tem várias formas. Uma delas é o desenho ou modelagem do pneu. A outra são os equipamentos de processo, ou seja, a forma como você está processando o composto do teu pneu. E também, claro, as matérias-primas. O impacto que o óleo vai ter nessas propriedades num composto de pneu. Nós fizemos algumas formulações utilizando esses óleos, o nosso Nitex 4700, que é o óleo negro naftênico, e as alternativas também que cumprem a diretiva da União Europeia, mas que são produzidos por um outro processo, que é a refinaria do tipo Grupo 1. Bom, nós fizemos aqui alguns ensaios mantendo sempre os mesmos produtos e variando a quantidade, na verdade, o tipo de óleo utilizado nesses compostos de pneus. Especificamente desse gráfico aqui, a gente pode ver, na verdade, isso são medidas que têm a ver com a indústria de pneu. Quanto menor a tan delta a 0 grau, não é? Menor é a resistência ao rolamento, ou seja, maior é a economia de combustível que você vai ter. Quanto, no caso aqui, maior a tangente delta a 60 graus, melhor é a tua aderência em piso úmido. Então, você faz um balanço de propriedades de economia de combustível, ou seja, de facilidade de rolamento num piso, né? E também, claro, agarre num piso molhado. No caso aqui do Nitex 4700, a gente pode ver que os valores, principalmente na tangente delta 60 graus, são mais baixos do que os outros produtos, não é? Enquanto que ali, ou seja, com pequenos ajustes, a gente vai poder verificar que, em relação aos outros produtos, a gente pode fazer uma melhora no que tange a aderência ao agarre em piso úmido. Mostrando esse gráfico aqui, a gente vê que o extrato aromático, não é, que é o produto banido, ele teve uma melhor aderência em piso úmido. Mas, ou seja, como ele é um produto que já não está disponível, ou pelo menos não deveria ser utilizado pela indústria de pneus, a gente vê que os valores obtidos, principalmente para 4700, na economia de combustível e a sua posição aqui no gráfico em relação à aderência em pisos úmidos, a gente vê que, ou seja, alguns ajustes podem ser feitos justamente para ter um melhor balanço entre as duas propriedades. Principalmente naquilo que tange, ou seja, com a utilização do 4700, você tem economia de combustível e redução de emissão de gás carbônico, ou seja, redução de emissão de gases estufa, o que contribui, claro, para a sustentabilidade do produto. Ontem, o governo brasileiro publicou novas exigências do Pacto Automotivo, na verdade, né? Demandando que os carros produzidos a partir de agora terão incentivos fiscais, né?
se eles se eles tiverem melhor economia de combustível e também menor emissão de gases estufa. Esse estudo, na verdade, esse levantamento foi feito pelo governo holandês e mostra o comportamento dos produtos, dos pneus disponíveis nas gôndolas daquele país em relação à sua performance em cada um desses itens. Então, a gente tem que, para um certo número de pneus testados, não é? Somente 2, por favor, isso aqui mais uma vez é um dado que diz respeito única e exclusivamente à Holanda, não deve ser, claro, de forma alguma considerado como um reflexo do mercado brasileiro. Mas a gente viu que apenas 2 pneus, ou 2 tipos de pneus, atendiam à especificação máxima de aderência em pisos molhados. Enquanto que, no que diz respeito à resistência ao rolamento, nenhum deles, dos pneus testados, mais uma vez por uma associação representativa do governo holandês, conseguiu atingir o máximo requisito nesse item, ou seja, máximo requisito no que tange a, principalmente, economia de combustível. E aí a gente fez um pequeno levantamento aqui, fez um estudo de caso, levando em conta, pelo que eu ouvi falar, é o carro preferido das mulheres, por ser um carro alto, um carro de fácil, ou seja, de imponente, né, que facilita, principalmente aqui no trânsito de São Paulo. A gente fez uma pesquisa, ou seja, segundo esse grupo interprofissional que estuda o mercado de automóveis, a quilometragem média rodada pelo motorista brasileiro é de pouco mais de 13 mil quilômetros ao ano. Levando em conta, isso daqui foi um dado do Inmetro, ou do Procon, o preço médio da gasolina agora no mês de setembro, né? E o consumo médio desse tipo de veículo de 8,2, esse sim segundo o Inmetro. A gente tem que, para esse tipo de veículo, se você faz um avanço do teu pneu de uma classe F, mais uma vez, que é o menor tipo de classificação, não é? Ou um dos menores. Na verdade, porque a Europa está banindo já a classificação de G, ou seja, os produtos que forem classificados como G não podem nem mesmo serem vendidos a partir do final de 2012. Se você fizer uma melhora da classe F para a classe A, com esses, mais uma vez, com aquele perfil de consumo, né? Ou seja, de quilometragem, com preço de gasolina médio, com esse consumo de gasolina, você tem uma economia anual de cerca de R$ 423. E, ao mesmo tempo, a redução na emissão de gás carbônico, de gás de efeito estufa, vai ser de alguma coisa como 675 quilos. Realmente é uma redução significativa, não é? E que traz grandes vantagens, principalmente ao cliente. Vale dizer que o governo federal está patrocinando o COMPET, que é o Programa de Racionalização do Consumo de Combustíveis Fósseis, né? E o Inmetro, claro, faz essa regulação aqui no Brasil, justamente tendo em vista, buscando, né, atender aos requisitos do COMPET e que agora foram complementados com essa nova diretriz do Pacto Automotivo para que os novos carros tenham motores muito mais eficientes e motores muito menos poluidores para rodagem aqui no mercado brasileiro. Tá bom? Bom, é isso, eu gostaria de agradecer.